Queridos, vamos retornar neste domingo especial que Deus nos deu. Vamos retornar, vamos nos assentar. Convido os irmãos a virem à frente, que se nós viermos todos à frente, aí não precisamos talvez usar aquela parte de trás. Mas também, se os irmãos quiserem ficar, não há problema nenhum, é só por uma questão de proximidade mesmo. Nós vamos ter um momento de reflexão hoje, de pensamentos hoje, um pouco diferente do que nós temos feito, de como temos usado. Peço aos irmãos que venham, que se assentem. Para que possamos pensar o assunto que eu quero tratar com os irmãos nesse dia. Ele é motivado por uma coisa. Em junho, nós teremos que reunir a igreja. Nós sempre fazemos isso, em assembleia, para a eleição de novos oficiais. Sempre fazemos isso. Praticamente todo ano, nós dirigimos eleições em Santo Amaro. E eu tenho recebido por WhatsApp, por e-mail, dúvidas, perguntas mesmo, em especial por aqueles que estão nos conhecendo, ou são membros há 1 ano ou 2 anos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ou mesmo nos visitam. Então me cabe como responsabilidade pastoral conversar com a igreja sobre o que é essa igreja, como funciona essa igreja. Pelo menos uma vez por ano eu faço isso, ou a cada 2 anos, se não todo ano, uma vez a cada 2 anos, eu faço uma panorâmica à igreja de como é a igreja presbiteriana, de como essa igreja existe desde os tempos mais antigos e também o que ela faz no presente, como ela está estruturada, para que os membros da igreja sempre saibam o que essa igreja é e também os novos membros conheçam como funciona. Isso é necessário. Por quê? Porque há tantas igrejas, tantas formas, tantas mesmo, que se você já passou por alguma outra igreja, você vai perceber a diferença. Eu não estou falando de melhor ou de pior, mas as diferenças. Então, o objetivo dessa aula hoje é uma panorâmica sobre a Igreja Presbiteriana desde o seu nascimento, a Igreja Presbiteriana neste país e a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, a nossa igreja local. Aliás, eu vou me deter bastante, o maior tempo, eu pretendo falar sobre a nossa igreja em Santo Amaro, como ela funciona dentro deste conjunto, o conjunto todo de igreja presbiteriana, ok? Mas eu gostaria, deixa eu ver se eu tenho meu relógio aqui, mas eu gostaria são 11 em ponto, eu gostaria de, depois de 15 minutos ou 20 minutos, abrir para perguntas, se existirem as perguntas. Porque eu imagino, conforme eu for falando sobre sistema de governo, sistema doutrinário, sistema prático, haja dúvida. Então, eu quero que você tenha essa liberdade. Eu gostaria de interromper a aula pelo menos 3 vezes para lhe dar o direito de perguntar. Tá bem? E aí, 2 perguntas e nós retomamos a aula. Eu ministro mais 15 ou 20 minutos, nós paramos de novo para tirar dúvidas. Pelo menos 3 vezes ao longo dessa aula eu gostaria de deixar livre para que os irmãos possam perguntar. Tudo bem? Tranquilo? Então, conforme virem as perguntas, formule, não precisa se preocupar em ser pergunta bonita, não precisa. Fale da sua dúvida, tá? Deixa eu lhe falar. A igreja cristã existe, obviamente, desde Cristo. E então a igreja cristã passa por uma intensa perseguição.
E em 325 depois de Cristo ela se organiza como instituição permitida pelo Império Romano. Nasce a Igreja Universal, ou a Igreja Católica, a Igreja Ampla, a Igreja Cristã. A Igreja Cristã nasce com um credo confessional, que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse credo norteia a Igreja. Ela avança, mas quando chega às beiras do ano 500 mais ou menos, a Igreja resolve empossar um pontífice, que é o Papa, o primeiro Papa. O primeiro Papa foi Gregório, e este Papa então dá início ao sistema de papado na Igreja Cristã. A Igreja Cristã vem andando com esse sistema até o ano 1000. Em 1054 há uma divisão. A Igreja Ocidental passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Oriental, basicamente com base na Grécia, passa a se chamar Igreja Ortodoxa Grega, ou só Igreja Ortodoxa. A Igreja Ocidental tem um Papa e a Igreja Oriental não tem exatamente um Papa, mas chama-se Patriarca. E acaba se desenvolvendo um sistema de vários patriarcas. Então a Igreja Católica Apostólica Romana tem o seu papado em Roma e a Igreja Ortodoxa tem o seu papado em Istambul, Constantinopla, outras cidades. E elas prosseguem, chama-se Igreja Cristã, dividida em duas. Mas nos idos já de 1100, 1200, começam a se levantar grupos, dentre eles os valdenses na Itália, se levantam para dizer que a igreja estava muito corrompida. Tinha criado imagens, tinha criado o papado, tinha criado os patriarcas, tinha criado uma série de normas que faziam parte da tradição. Esses grupos não aceitavam que a igreja dominasse a Bíblia, dissesse o que poderia ser pregado ou não. Então esses movimentos chamados de pré-reformadores começaram a se levantar na Europa, começar pelos valdenses, mas não são só os valdenses, há muitos outros. Os huguenotes na França, os valdenses na Itália, muitos grupos em épocas diferentes. Até que homens começaram a se levantar, mas se levantar com objetividade, a questionar o sistema católico. O período é medieval. Então, a igreja é detentora de riquezas, é uma senhora feudal. E então, homens começaram a se levantar para dizer alguma coisa não está certo. A igreja é para ser a que atende o pobre. Ela está se usufruindo do pobre? Como isso? Homens começaram a se levantar e morrer por causa disso. Eu vou citar 2 ou 3. Dentre eles, Girolamo Savonarola, um italiano, morto. Entre eles, John Huss, um pouquinho antes da Reforma Protestante, morto, queimado. Entre eles, John Wycliffe, na Inglaterra, foi condenado, mas por ter morrido antes da condenação, então a igreja sentiu-se traída pela morte desse insurgente, o insurgente, e então, quando a igreja o condenou, ele já estava morto. A igreja levantou seus ossos da sepultura, queimou os ossos, para dizer que ele era um subversivo. Bom, posso lhes dizer que esse movimento foi crescendo, até o dia em que a Igreja Católica Apostólica Romana, para construir, certamente, claro, a história diz isso, para construir o Vaticano, desenvolveu um sistema de arrecadação financeira na Europa. É o ano chegando a 1500. Bom, mas não surtiu um efeito muito grande, porque o povo é pobre. E então levantou-se, ou criou-se um mecanismo. O mecanismo é dizer que se o fiel católico depositar o dinheiro no alforje, no gasofilácio, na caixa de arrecadação, a sua alma sai do purgatório, ou pode sair do purgatório. E essa é a oportunidade única que o povo tem. Então, um homem foi comissionado, esse homem é chamado Tetzel, John Tetzel, ele saiu e percorreu a Europa, e ele dizia isso, dessa forma. Com o seu dinheiro, sua alma é perdoada. Se você
der o dinheiro, nós damos uma carta, e a carta é o perdão dos seus pecados, o seu perdão e o perdão da sua família e tal, sai do purgatório. Bom, nesse momento um homem se levanta, é Martinho Lutero, se levanta em Wittenberg, na Alemanha, e diz: não é possível, salvação não é comprada, não é possível, e prega 95 teses para dizer que salvação é por fé, que não se compra salvação de jeito nenhum. Nasce aí a Igreja Protestante, de onde nós somos filhos. A Igreja Protestante nasce com Lutero na Alemanha, mas logo a seguir um homem chamado João Calvino sistematiza a doutrina protestante. E a doutrina protestante diz que só as Escrituras têm valor, que só Cristo salva, que só a fé é dada por Deus, mas ela é um mecanismo que o homem precisa, que só a graça é necessária e a graça é um dom de Deus, e que somente Deus é glorificado e ninguém mais, nem o homem, nem qualquer igreja. Pronto, isso foi motivo então para novas perseguições, novas contra-reformas. E então a Igreja Católica Apostólica Romana estabelece um novo concílio, um concílio chamado Concílio de Trento, para questionar a forma como os protestantes estavam criando uma igreja. Ora, como assim só a Escritura? Como assim só a fé? Como assim só Cristo? Como assim só a graça? E como assim só a Deus a glória? E a tradição? E então a Contra-Reforma acrescenta 7 livros à Bíblia Católica, que são os chamados livros apócrifos, que nós não temos. Foram adicionados em 1500 e alguma coisa, 60 me parece. Bom, nasce na Europa a Igreja Protestante. Essa Igreja Protestante tem força na Alemanha, tem força em parte da França, tem força na Suíça, tem força na Escócia, e com o passar do tempo vai ter força na Inglaterra. Na Inglaterra formulam-se os catecismos, a confissão de fé na abadia de Westminster, a Catedral de Westminster, o catecismo maior de Westminster, o catecismo menor de Westminster. E estes símbolos de fé passam a ser os instrumentos para que nós consigamos ler as Escrituras melhor. Eles auxiliam as Escrituras. Por isso, para o protestante, para o presbiteriano, a Bíblia é sua regra de fé e prática. E os catecismos, os pastores, eles precisam subscrever. Eles afirmam que eles reconhecem nos catecismos uma boa instrução. É assim que nasce a igreja. Por isso, quando ela chega à América e depois, em 1859, desce ao Brasil, nasce aqui em 12 de agosto de 1859 uma igreja presbiteriana, de origem reformada. Uma igreja que atribui a Cristo a graça, a fé e a glória de Deus, as Escrituras a Cristo, a graça, a fé e a glória de Deus, tudo. Então essa é uma igreja de origem protestante e tudo o que vocês ouvirem dos púlpitos precisa reportar a Deus, a sua graça, a fé que Ele dá, a Cristo como enviado e a glória de Deus somente. Esse é um dos motivos de vocês praticamente ou raramente ouvirem dos púlpitos, dos nossos púlpitos, outros pregadores que não presbiterianos e reformados. Por conta do que nós entendemos por o zelo na pregação, a seriedade da pregação, os limites da pregação. Olha, só pode pregar com os limites da pregação quem sabe quais são os seus limites. Por isso, toda e qualquer pregação de púlpito de uma igreja presbiteriana não pode ser imaginativa. Não pode ser o que o pastor acha. Tem que ser o que a Bíblia diz. E quando o pastor, em algum momento, ultrapassar isso, não vem de Deus, não é de Deus, não faz bem à igreja, perturba o ambiente da igreja. Então, a igreja, quando nasce com esse peso de responsabilidade, a igreja nasce com uma ideia do que é ser uma igreja pura. Eu sei que é um pouco estranho falarmos de que é isso, igreja pura, mas os catecismos nos levam ao entendimento que é possível uma igreja ser, sim, uma igreja pura, a partir da sua prática fundamental. A prática fundamental da igreja, para ela ser uma igreja pura, é ela ser fiel nas suas exposições. Pastor, mas como é que se é fiel? O que é um pregador fiel? É um pregador que sabe que a graça, que a fé, que a glória, que Cristo e que as Escrituras vêm antes de qualquer coisa.
Então é um pregador limitado, a sua órbita anda voltada sempre a esses pontos fundamentais. Bom, além de uma fiel exposição bíblica que dá a honra e a glória a Deus e atribui ao homem a responsabilidade que ele tem, essa igreja precisa administrar corretamente os seus sacramentos. Sacramento é ceia e batismo. Administrar corretamente os sacramentos é a ministração da ceia, não como um rito, mas como um ato de memória de Jesus e uma ordem dele. E sempre com um apelo ao reconhecimento de pecado e a um reencontro com Cristo. E o batismo numa atitude clara de expressão externa de uma fé interna. Nós batizamos e batizamos por aspersão. E batizamos por aspersão porque o termo aspersão está ligado a uma ação de Deus. Vem de Deus, vem de cima. O termo aspersão corre nas Escrituras desde a aspersão do sangue sobre a arca da aliança, até os últimos momentos das ações de Deus. Elas sempre são de cima para baixo, elas sempre são de Deus para o homem. Por isso, a igreja presbiteriana administra os seus sacramentos, batismo e ceia, assim como a igreja cristã sempre administrou. Nunca a igreja cristã parou de administrar isso. Obviamente vieram novas formas, mas nós não praticamos as novas formas. Praticamos estas formas exatamente neste princípio, de dar continuidade à administração correta que os reformadores corroboraram lá em 1500. E a terceira linha para entendimento de uma igreja pura é a preocupação que ela tem de ter com a disciplina. Quando eu falo disciplina, não é só correção. A preocupação que ela tem que ter com a ordem, a preocupação que ela tem que ter com o testemunho, a preocupação que ela tem que ter com o bom andamento da igreja como uma instituição de Deus. Então essas três coisas configuram o que nós chamamos de uma igreja com pureza. Uma igreja fiel na exposição das Escrituras. Uma igreja que administra os sacramentos de acordo com as instruções da teologia reformada, com os nossos catecismos e com o que a Escritura parece demonstrar. E uma administração e um exercício adequado da disciplina. E essa disciplina tem duas partes. Ela tem a parte preventiva e ela tem a parte consequencial. A parte preventiva de todo pastor presbiteriano é de dizer: irmãos, pensemos na nossa vida. Repensemos nas nossas práticas, pensemos na nossa vida com Deus, repensemos no que estamos fazendo com o que dissemos no dia que aceitamos a nossa pública profissão de fé. Isso é a disciplina preventiva. Isso é a maneira de pregar como um pai fala para um filho: filho, toma cuidado na sua vida. Mas a pregação é exercida fielmente nas Escrituras. Os meios de graça são entregues e a pessoa participa dos meios de graça. Mas logo lá na frente ela cai, ela resvala. Nossa responsabilidade diante de Deus é discipliná-lo consequencialmente. Então, esta igreja sempre, pelo menos nos 3 anos que eu estou aqui, por praticamente todo esse tempo, sempre tem alguém em disciplina eclesiástica. E é para o bem. Às vezes essa disciplina é pública. Às vezes ela não é. O mais certo é que seja pública. Porque Calvino dizia que a disciplina pública tem um impacto didático na nossa vida. Por uma disciplina pública de um membro, um pastor se reconsidera na sua vida. Por uma disciplina pública de um membro, ou seja, a quebra de um dos mandamentos, adulterou, convém que seja disciplinado, afastado dos meios de graça. Roubou, fez alguma coisa lá fora que gerou um transtorno para a fé, convém que seja disciplinado para o seu próprio bem, para tratamento. Não é disciplinado, sabe o que acontece com alguém que não é disciplinado? Naturalmente, sempre, via de regra, não sai do seu pecado. Então é um mal para a pessoa quando ela não é disciplinada, é um mal que perdura. É sério a disciplina. A disciplina eclesiástica tem um peso muito forte para uma igreja de gente séria, de gente comprometida. Pois bem, eu estou dando uma ideia panorâmica do que é uma igreja presbiteriana. Aí vem para a igreja brasileira. Essa igreja presbiteriana vem para a igreja brasileira. Chega ao Brasil, Ashbel Green Simonton
inicia a primeira igreja presbiteriana do Rio. Seu cunhado, Alexander Blackford, vem a São Paulo, inicia a igreja em São Paulo. E essa igreja nasce levando em conta coisas muito fundamentais. A Bíblia, esses 5 pontos que eu lhes trouxe. Cristo, graça, fé, Escrituras, Deus. Obviamente chega ao Brasil, é perseguida no Brasil, obviamente. As igrejas protestantes têm muitas limitações. Elas não podem se parecer com igrejas, não pode ter sino, por isso nós não temos sino. Na Europa as igrejas protestantes têm sino. Não pode ter uma forma muito eclesiástica via de regra, com raras exceções. Por isso nossas igrejas, com perdão do que eu vou lhes dizer agora, são feias esteticamente. Mas não tem problema a igreja ser feia, porque não é para a igreja ser uma belezura mesmo. A igreja é um local apenas para nos reunirmos, mas eu estou falando esteticamente. As nossas igrejas são muito simples, são caixotes, são construções, são muitas vezes alguns galpões até. Mas isso tem um motivo. Um dos motivos é que lá no começo foi proibido de nossas igrejas terem forma de igreja. Então, vem 1800, vem 1900, muita luta, muita dificuldade para a igreja andar. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil andou no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, e se espalhou. E chegou a praticamente quase que todos os municípios do nosso Brasil. Por isso ela é uma igreja federativa. Quando ela cresceu, ficou ampla no Brasil, ela precisou se organizar. E ela se organizou da seguinte maneira: 4 ou 5 igrejas locais formam um presbitério. Este presbitério, formado de 4 ou 5 igrejas locais, este presbitério, mais 3 ou 4 presbitérios, forma um sínodo. E cerca de 70 desses sínodos no Brasil formam o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Ok? Só deu para entender? 4 ou 5 igrejas locais formam um presbitério. Bom, este presbitério mais 4 ou 5 presbitérios formam um sínodo. E estes sínodos, todos os sínodos do Brasil, que hoje eu não sei ao certo, mas são mais de 70, formam o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, que se reúne a cada 4 anos para deliberar sobre questões teológicas, sobre questões práticas, sobre questões sociais, questões culturais, e define e manda de lá orientações para a igreja local. Isso é a igreja presbiteriana no Brasil. E agora eu começo a falar sobre a igreja local, com base na Constituição. E eu vou começar do pastor e terminar no membro que chegou hoje pela primeira vez, se Deus me permitir. Deixe-me ver que horas são. São 11h30. Eu queria gastar uns 10 minutos falando sobre isso, para que nós às 11h35, 11h40 no máximo pudéssemos nos despedir. E aí, ao final, eu abro de novo para as perguntas. A Constituição diz que um pastor local, ele pode ser eleito pela igreja ou pode ser um pastor designado pelo presbitério. No nosso caso, em Santo Amaro, a igreja tem uma prática de pastor eleito. Então, em 2013, eu fui eleito pela igreja para, por 5 anos, ser o pastor efetivo da igreja. Então, até 2018, e em 2018, se eu quiser continuar, ou se vocês quiserem que eu continue, nós teremos uma nova eleição. É assim que funciona a eleição pastoral. Essa eleição, ela é uma disposição do conselho, que representa a vontade de Deus, vocês elegeram este conselho, e do pastor. O pastor e o conselho ou chegam a um acordo sobre continuidade ou descontinuidade. Se o acordo for pela continuidade, então, de disposição por continuidade, então o meu nome é submetido para que a igreja vote pela permanência de mais alguns anos. Se o caminho for pela descontinuidade, então eu despeço da igreja e o conselho chama outro pastor para ser eleito por vocês, e é assim que funciona. Então a igreja sempre elege o seu pastor. A igreja também, via Constituição, elege os seus presbíteros. Então cada presbítero tem mandato de 5 anos. Normalmente aqui em Santo Amaro, os pastores também têm ou podem ter mandato de 5 anos. O meu mandato é de 5 anos.
E eu sempre caminho nessa direção de mandatos longos pelas igrejas por onde passei, por conta da filosofia mesmo, da possibilidade de trabalho extensos com mais tempo. Mas um mandato pode ser de 3 anos, de 2 anos até, de 1 ano até, se quiser. Mas o mandato do presbítero sempre tem que ser de 5 anos. A cada 5 anos, novas eleições de presbíteros. O presbítero precisa ter, e isso faz sentido eu falar isso aos irmãos, o presbítero precisa ter pré-requisitos fundamentais de piedade, de seriedade, de maturidade cristã, de instrução no lar. O presbítero precisa ter respostas da sua fé à igreja e aos de fora. A cada 5 anos, eleições de presbíteros. Nós teremos em junho eleição de presbíteros. A cada 5 anos, eleição de diáconos. Hoje nós temos 9 presbíteros e 30 diáconos. A cada 5 anos, também o diácono precisa ser eleito novamente. Quais são os requisitos do diácono? Os mesmos requisitos do presbítero. São homens de fé, não são homens públicos, não são homens carismáticos, não são homens legais, são homens de fé. Nós instruímos a igreja a votar em homens de fé, em homens que dão prova da sua fé. Como? Com as suas ações, com a sua vida. Presbíteros, diáconos. Pastor, presbítero e diácono são os oficiais eleitos na igreja. Aí nós temos como continuidade o que nós chamamos de parte formal da igreja. A parte formal da igreja local de Santo Amaro é os nossos cultos, 2 cultos, a nossa escola bíblica dominical e nossas sociedades internas. A parte formal da igreja Presbiteriana de Santo Amaro são os nossos cultos como eles são, é a nossa escola bíblica dominical e as nossas sociedades internas. As sociedades internas são, eu acho que o culto eu não preciso falar, você já conhece como é o nosso culto. O nosso culto do domingo de manhã é um culto que é mais enxuto, é mais curto. Nós temos normalmente 3 hinos cantados e a pregação da palavra. E no culto à noite é um pouquinho mais extenso e nós temos a pregação da palavra, cânticos de hinos e também cânticos corinhos, cânticos espirituais. Os nossos cultos. Nossa escola bíblica dominical funciona no sistema curricular. Começa com catecúmenos, normalmente, mas todos aqueles que passam pelo catecúmenos ou por essa primeira classe, que é a classe que normalmente eu e mais alguém ministra, quando termina 6 meses depois, nós convidamos esses alunos a irem para a classe de membros novos, que nesse momento é ministrada pelo presbítero Ronaldo e pelo reverendo Daniel. Bom, temos a estrutura rígida da igreja, temos o sistema formal, nossos cultos, nossa escola bíblica dominical, nossas sociedades internas. Nossas sociedades internas são formadas na Igreja Presbiteriana do Brasil pela UPH, que é a União Presbiteriana de Homens. Nós não temos em atividade ainda aqui em Santo Amaro, mas em algum momento deveremos ter. Nós temos a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, temos em Santo Amaro. Nós temos a UMP, que é a União de Moços da Mocidade Presbiteriana, que são os jovens. Temos a UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. Temos aqui em Santo Amaro a UPPA, que é a União Pré-Adolescentes, Presbiteriana Pré-Adolescentes, e temos a UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas. São sociedades internas. Todas elas têm seus conselheiros, seus líderes. A UCP e a UPPA ainda não, mas da UPA para frente, nós já temos diretoria. Nós temos presidente da UPA, que é um adolescente, presidente da UMP, que é um jovem, presidente da SAF, que é uma senhora, e presidente da UPH, que é um homem. Isso é a nossa sociedade interna. Nós chamamos de parte formal da igreja. Cultos, escola bíblica dominical, sociedades internas. A parte informal da nossa igreja são nossos departamentos, que apoiam a parte formal. Por exemplo, nós temos o departamento de missões. O departamento de missões, ele apoia a escola bíblica dominical no sentido que
aqui é o ensino, e no departamento de missões nós trabalhamos com a prática desse ensino. Nós temos o departamento de ação social, da mesma forma. Ele é uma extensão da escola bíblica dominical, porque aqui nós aprendemos sobre como fazer o bem lá fora. E no departamento de ação social nós colocamos em prática isso. Nós temos o departamento de famílias, que é uma extensão da escola bíblica dominical, porque aqui nós inclusive temos uma classe chamada classe da aliança. Aqui se estuda, se aprende, mas lá no dia a dia se exercita. Então, basicamente, a nossa parte informal de Santo Amaro, ela é uma extensão da nossa escola bíblica dominical. Nós temos os pequenos grupos. Olha, os pequenos grupos são a parte informal da estrutura formal. Ela é um apoio aos nossos encontros semanais. Quando alguém chega à igreja de Santo Amaro pela primeira vez, ele vê no nosso boletim que tem pequenos grupos. Ele é convidado a ir a um desses pequenos grupos. Então, ele vem para o culto, mas é ofertado a ele uma oportunidade de comunhão ainda maior do que aquela que ele tem no conhecimento das pessoas aqui. Então, eu estou salientando a parte informal. Nós temos a parte formal e a parte informal. A parte formal são nossos cultos, escola bíblica dominical e nossas sociedades internas. A parte informal, ela consolida essa parte formal. A parte informal é o exercício da nossa parte informal. É assim que nós trabalhamos em Santo Amaro. Bom, quero finalizar essa aula com esse toque de reflexão. Somos uma igreja, estamos juntos nesse projeto. A fidelidade não é um ato altruísta, é um ato responsável. E a fidelidade faz com que, em algum momento, quem conhece a igreja há mais tempo, há 2 anos atrás eram ventiladores aqui, agora tem ar. Os muros estavam caindo, com dificuldades pelo tempo, agora estão refeitos. Nós estamos, nesse momento, refazendo, com o planejamento de apresentar à igreja uma fachada nova e toda a pintura da igreja. Isso se dá pelas ofertas e pelos dízimos. Nós estamos plantando 3 igrejas com um custo de R$10.000 cada igreja por mês. Então, quando nós começamos o mês, tem 30 mil para pagar só das 3 congregações. Sabe como é feito isso? Pela fidelidade. E sabe como não é feito isso? Sabe como me deixar doido, maluco? Quando chega no final do mês e tem todas essas contas para pagar, não tem fidelidade na igreja. Ok, mas é por isso que eu escolhi ser pastor, para sofrer essas coisas. Mas quero lhe pedir, me ajuda aí, como diria o Datena, em nome de Jesus, brincando só com você. Quero finalizar levando a esse entendimento. Irmãos, nós somos uma comunidade responsável. Se temos dúvidas, tiremos. Quantas vezes mais nós podemos fazer isso? Vamos conversar. Essa é uma escola bíblica dominical, hoje, dialogal, para conversar. Só que agora eu tenho que encerrar mesmo. Senão a picanha queima. Nós teremos outras escolas dominicais assim, com possibilidade de novas explicações, se Deus quiser. Amém? Grande eterno Deus, Deus que sonda os corações, Deus que muda pensamentos, grande eterno Deus, Deus que o tempo inteiro nos orienta a uma vida de santidade, a uma vida de temor. Deus, nosso Deus, temos um Deus e o chamamos de nosso Pai. Obrigado, Senhor, pelo sangue remidor, obrigado pelo sangue aspergido, pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus em nós. É isso que nos dá a consciência, o pensamento realmente para compreender essas coisas tão altas, tão sublimes. É isso que nos dá amor por essa causa, como se fosse uma paixão avassaladora que nos domina. Quem de nós conseguiria abandonar a causa do Senhor? Quem de nós conseguiria fazer a opção por dormir mais ao invés de cultuar o Senhor numa manhã como essa? Quem de nós se sentiria mais feliz em outro lugar que não lendo as Tuas Escrituras, ouvindo a Tua Palavra? Quem de nós?
Essa consciência o Senhor nos deu e eu te louvo por isso, porque eu sei que é o processo de santificação, é o Senhor acrescentando a plenitude do teu Santo Espírito em nós. Obrigado por isso, Senhor. Como servo desses irmãos, como um serviçal desse povo, eu quero te agradecer. Só o Senhor pode fazer isso, mas eu me alegro ao ver que o Senhor faz. Agora leva-nos às nossas casas para este dia que ainda teremos, com nossa alma buscando o descanso do Senhor, para que possamos viver santa, justa e piedosamente nos dias que o Senhor tem reservado para que vivêssemos como cristãos, com a fé intocável, inabalável, com a fé para viver, para sorrir nos dias atuais, e ao mesmo tempo para chorar pelo quanto o Senhor é ofendido na cultura, nas práticas pessoais. Mas dá-nos o senso constante da Tua presença em nós e seremos revigorados constantemente. É por isso que oramos em nome de Jesus. Amém.